Gente, eu acredito no presidente Bolsonaro, porque eu acredito no cidadão, no homem Bolsonaro, porque eu fui colega dele na Câmara durante 20 anos e sentávamos juntos, assim, 3 cadeiras de distância, e nós conversávamos todos os dias, pela manhã nas comissões e à tarde no plenário. Então eu conhecia aquele homem simples, sincero, trabalhador. Eu lhe confesso que hoje eu daria as costas a Bolsonaro e deixaria que ele trabalhasse para o bem do Brasil. Vamos apresentar a você uma entrevista muito interessante, abrindo as portas aqui no estado da Bahia, o ex-deputado Benito Gama, presidente do PTB aqui no estado da Bahia. Pode rodar. O nosso bate-papo de hoje é com o baiano de Ituaçu, deputado Benito Gama, presidente do PTB aqui no estado da Bahia. Deputado, obrigado por atender o convite da TV Com Brasil. É um prazer ter o senhor aqui. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, telespectadores. É um bom prazer ter você aqui com a gente na Bahia, falando para o Brasil num momento tão importante que o meio de comunicação é fundamental nessa crise. Então, o prazer é todo meu estar aqui te recebendo na Bahia como baiano. Você sabe que a Bahia é grande, mas hoje ela está maior porque você está aqui com a gente. Opa, deputado óbvio, né? Orador nato e generoso também. Muito obrigado, deputado. Deputado, o senhor teve 5 mandatos, né, como deputado na Câmara Federal. O senhor exerceu cargos importantes aqui no seu estado, secretário de Estado em várias pastas, trouxe negócios para cá, empresas. Como que o senhor avalia esse momento político, econômico que o país está vivendo? Sandro, é um momento ímpar. Eu já há 35 anos que eu milito na área da economia, na área política, e nunca vi nada parecido, Então, no plano cruzado, naquela debacle do plano cruzado, era uma coisa que parecia que nós estamos na economia indo na direção de hoje. Mas ali era um plano controlado. Ou dando certo ou errado, era um plano sob controle. Hoje nós não temos controle de nada. Hoje nós estamos subordinados a um vírus que ninguém sabia, nem sabe ainda muita coisa. E há 6 meses o mundo todo está de joelho para isso. E aqui na Bahia eu vejo essa retomada da economia com muito cuidado, mas otimista também. Eu penso que aqui no Nordeste como um todo e na Bahia, nós temos alguns projetos estruturantes que precisamos implantar, como foi no passado, recente. Nós tivemos aqui na Bahia alguns grandes projetos estruturantes, como o Polo Petroquímico de Camaçari, o Centro Industrial de Aratu, a própria barragem de Pedra do Cavalo, que abastece de água toda a região metropolitana. Isso foi fundamental na infraestrutura. A vinda da Ford para a Bahia foi uma coisa muito forte. A Ford trouxe para a Bahia, entre empregos diretos e indiretos, 180 mil empregos diretos e indiretos, além de viabilizar a cidade de Salvador como um todo, a expansão da cidade, a expansão de Camaçari, a expansão de Lauro de Freitas, enfim, de Mata de São João. Então foram projetos estruturantes que eu tive o prazer de estar à frente também desses grandes projetos com os governadores de então. E eu vejo que agora é o momento disso, é o momento de captar grandes empresas para a Bahia e para o Nordeste, mas não esquecer nunca o micro e pequeno empresário, porque o micro e pequeno empresário é quem realmente segura o Brasil. É possível, deputado, desculpe interromper o senhor, levar esse modelo bem-sucedido da região oeste da Bahia para outras regiões? Porque quando a gente olha o estado da Bahia, é um contraste muito grande. A gente pega ali Luiz Eduardo Magalhães, aquelas cidades no entorno, uma riqueza evidente, e a gente vai para o outro lado do estado, é seca, é deserto. O que pode ser feito para amenizar a vida desse outro lado do estado da Bahia, deputado? Olha, há 35 anos nós começamos a implementar os projetos no oeste da Bahia, inclusive de energia elétrica, de infraestrutura, e hoje o resultado está lá, sucesso absoluto. No extremo sul também foi assim com a celulose, com o eucalipto e tal, e a região de Teixeira de Freitas, do extremo sul da Bahia, deve muito a esses grandes projetos da Veracel e da Bahia Sul Celulose, os 2 maiores. E um porto também que nós fizemos em Belmonte para transportar a celulose para o Porto de Vitória. Enfim, o que importa nesse momento
é trabalhar, sustentar isso que está aí e não combater a seca. A seca não tem que ser combatida, a seca tem que ser convivida com ela. A seca é secular, é do nosso microclima e nós temos que conviver com ela. Essa parte de pequeno e médio produtor rural, a pequeno agronegócio, a agricultura familiar, desde o governo Fernando Henrique, que tem se implantado muito financiamento nessa área. E agora, então, com o atual presidente, o presidente Bolsonaro, o dinheiro da agricultura familiar praticamente dobrou para a Bahia e para o Nordeste. Então, o que nós estamos precisando agora é dar a estrutura e as condições para que as pessoas possam trabalhar e produzir. Eu até acho que a reforma tributária é uma coisa importante, mas o brasileiro, pequeno e médio, o micro, ele quer mais o crédito do que deixar de pagar imposto. Ele prefere o dinheiro para produzir e pagar do que não pagar imposto e também nada produzir. Exatamente. Então, essa é a discussão que nós estamos tendo hoje em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara também, desde a Constituinte, que eu fui também constituinte. Esse projeto tributário nosso tem 32 anos, já está vencido, nós precisamos realmente reformular. É um modelo muito regressivo, os pobres pagam mais impostos do que os ricos no Brasil. Enfim, nós temos muita coisa para fazer. Essa parada agora da pandemia, do coronavírus, é que nos deixa realmente um pouco assustados, mas nada que a gente não possa realmente superar. O senhor preside um partido aqui no estado da Bahia, cujo presidente nacional tem se colocado de forma solidária ao presidente da República. O partido, inclusive, tem ajudado o governo, mas aqui o governador do estado, assim como os outros governadores da região Nordeste, são frontalmente contra o governo do presidente da República. O senhor acha que pode haver um melhoramento nesse entendimento? Isso não atrapalha um pouco também o desenvolvimento e a chegada do bem-estar social para os cidadãos da região Nordeste? Olha, o normal, Sandro, é que houvesse esse entendimento. Mas o governador da Bahia, o governador Rui Costa e os governadores do Nordeste, eles fizeram a opção pela contramão. Eles estão na contramão do Brasil, estão na contramão do mundo. Enquanto todo mundo está olhando por uma direção correta que vai ajudar as pessoas, eles estão entrando na situação de atrapalhar as pessoas. Então eu penso que não há, pelo que eu conheço da política do Brasil e aqui da Bahia e do Nordeste, os governadores fizeram a opção errada, fizeram a opção pela contramão da vida, contramão das coisas. Tanto que você não vê nada positivo a não ser cuidar da saúde, que é importantíssimo, com o apoio total do presidente Bolsonaro. Mas isso é uma questão de tempo. Eu penso que a sociedade vai ver um dia que isso realmente é um equívoco muito grande. Fizeram um consórcio agora dos estados do Nordeste para fazer um enfrentamento ao presidente da República, que deu em nada, ainda não produziu nada, não tem um projeto, não tem nada, absolutamente nada. A Sudene estão acabando de destruir, acabando com a Sudene agora. Já estava muito ruim, eles agora acabaram de destruir. Enfim, essa safra de governadores do Nordeste, infelizmente, são muitos amigos meus, mas infelizmente não foi uma safra de bons governadores para a sociedade. São boas pessoas, mas do ponto de vista de gestores, eles deixam muito a desejar. O senhor tocou em um consórcio que é quase uma caixa preta. O nosso departamento de jornalismo tentou apurar e só soubemos alguma coisa a respeito de um deputado de Alagoas que está conduzindo uma CPI interestadual. E eu pergunto, o senhor que é um homem experiente, participa ativamente da vida política do seu estado e do país, o senhor conhece as figuras que regem? O presidente do consórcio é o governador da Bahia, Rui Costa. A informação que nós temos é que os cérebros desse projeto Consórcio Nordeste vêm de Araraquara e São Paulo. O senhor tem essa informação? Olha, eu tenho algumas informações. Eu não posso falar enquanto não tiver as provas definitivas, mas eu penso que o consórcio do Nordeste, inclusive aqui o governador, que é o presidente, o governador da Bahia, eles vão ter muito que explicar essa situação que aí está. Então é uma questão extremamente complexa. Eu não posso avaliar, assim, pré-avaliar como coisa determinada já, mas as coisas estão caminhando muito na direção de punir as pessoas. Porque só na Bahia, só nessa questão dos respiradores, compraram 49 milhões de reais de respiradores, pagaram antecipado, o dinheiro saiu do Brasil, ninguém sabe onde chegou, ninguém sabe onde está.
e essa resposta o governador da Bahia e os governadores do Nordeste precisam dar. Então, isso aí é uma questão que nós todos estamos aguardando. E eu, não como político somente, como político também, sobretudo cidadão brasileiro, cidadão da Bahia, eu preciso também de uma resposta, Sandra, sobre isso. Afinal de contas, o dinheiro sai do bolso de todos nós, né, deputado? Deputado, nós estamos num ano de eleição, um ano atípico, eleição em meio a uma pandemia, mas o seu partido é um partido forte. Em quantas cidades o seu partido vai estar disputando? Olha, o presidente Roberto Jefferson, do nosso PTB, ele está fazendo um esforço de nós disputarmos eleições em todos os estados com muita força e a maior parte dos municípios. Aqui na Bahia nós organizamos em 130 municípios, vamos ter entre 40 candidatos a prefeito e vice-prefeitos e 1.500 candidatos a vereadores aqui na Bahia pelo PTB, pelo 14. Então isso é muito importante, isso é uma alavancagem muito grande e isso, em sendo uma eleição razoável, porque ninguém é uma incógnita ainda, a primeira eleição na pandemia, a primeira eleição sem coligação para proporcional, enfim. Então nós estamos apenas aguardando agora, 15 de novembro, para ver o resultado. Mas é uma expectativa muito grande que o PTB saia dessa eleição e rompa a cláusula de barreira em 2022, que é a preocupação de todos nós políticos e que somos presidente de partido. Você está assistindo a entrevista com o ex-deputado Benito Gama, presidente do PTB aqui no estado da Bahia. Ele fala sobre a conjuntura da política nacional, fala também da sua preocupação com a pandemia, inclusive aqui no estado da Bahia, onde o governador, junto com outros governadores do Nordeste, se coloca contra a política do governo federal. E o deputado fala sobre tudo isso. Vamos continuar a nossa entrevista com o deputado Benito Gama, aqui da Bahia. O senhor acha que esse pulo que o país precisa dar na direção do liberalismo, do desenvolvimento, o senhor acha que passa por essa eleição municipal? Não necessariamente, Sandro. Eu penso que o liberalismo já é uma questão que o brasileiro já está assimilando bem. Ele sabe que ele tem que viver com o próprio comando do seu destino. O liberalismo dá essa oportunidade. É melhor do que você ficar dependendo de governo, como é hoje na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte e tal. Isso é uma consciência já mundial de que o liberalismo dosado, sob controle de algumas coisas, que o Estado também não pode sair de tudo. Ele tem que controlar a saúde, a educação, enfim. Cuidar das coisas que tem no Brasil e no mundo. A educação no Brasil, por exemplo, tirando a pandemia, que é uma crise gravíssima, a educação agora, o presidente aprovou o Fundeb. Esse Fundeb agora, dentro de 10 anos, o Brasil vai dar um avanço nessa questão de remuneração de professores e qualidade do ensino, desde a creche até o fundamental, até o final do fundamental, vai dar um avanço fantástico. Aí sim, a partir de agora eu comecei a acreditar que o Brasil vai ser um país com educação razoável, indo de razoável para melhor. Mas tem grandes projetos, por exemplo, o saneamento. No Brasil, 50% dos brasileiros, 100 milhões dos brasileiros, vivem em cidades que não têm saneamento básico. Não tem saneamento, não tem água tratada. Agora o presidente aprovou uma lei, um projeto, já foi sancionado. Os partidos de esquerda, inclusive o PT, aqui do Nordeste, os governadores do Nordeste estão pedindo para o Supremo suspender essa lei do saneamento. Quer dizer, você queixa que as pessoas estão pisando na lama, não tem sanitário, não tem banheiro, não tem água encanada, enfim. Agora, na pandemia, uma coisa gravíssima é você ter água para lavar as mãos. Está faltando isso, quer dizer. Nosso país é um país muito desigual. Então, o que precisa realmente não que o liberalismo vai resolver tudo, mas ele vai realmente caminhar uma direção muito positiva. O senhor é uma liderança importante no país, o senhor já acompanhou vários governos, já passou por vários governos, desde Fernando Henrique e outros que sucederam. Como é que o senhor vê a atuação? O senhor já deu uma pincelada do que o senhor pensa a respeito do governo do presidente Bolsonaro. Mais especificamente, como é que o senhor vê as ações do presidente do governo Bolsonaro para a região Nordeste? O senhor acha que tem acertado? O que é que precisa melhorar na sua avaliação? Olha, primeiro é o seguinte, eu acredito no presidente Bolsonaro,
porque eu acredito no cidadão, no homem Bolsonaro, porque eu fui colega dele na Câmara durante 20 anos e sentávamos juntos, assim, 3 cadeiras de distância, e nós conversávamos todos os dias, pela manhã nas comissões e à tarde no plenário. Então eu conhecia aquele homem simples, sincero, trabalhador, e aqui um pouco incompreendido às vezes, mas infelizmente a vida é assim, as pessoas não são compreendidas totalmente, mas eu confio muito, não é nem no plano de governo também somente, mas no cidadão que está no comando. Eu lhe confesso que hoje eu daria as costas a Bolsonaro e deixaria que ele trabalhasse para o bem do Brasil, porque pelo que eu conheço ele não é essa pessoa, ele é uma pessoa firme, ele é uma pessoa dura, não vai deixar ninguém roubar no Brasil. Ele, como diz Roberto Jefferson, com muita propriedade, aliás, ele tem falado muito, com muita propriedade, ele ficou na porta do cofre com um fuzil na mão e não deixa ninguém entrar. Não rouba e não deixa ninguém entrar. Essa que é a grande questão no Brasil hoje. Enfim, então eu confio muito no presidente Bolsonaro, eu penso que ele está olhando todas as coisas no Brasil com muito cuidado, ele está olhando o sistema financeiro, para não deixar explorar muitas pessoas. Você vê que as taxas do cheque especial estavam absurdas, agora na Caixa Econômica caiu para 1,9% ao mês e vai continuar caindo. Os grandes bancos realmente vão ter que se reorganizar no Brasil. O Brasil tem pouco banco para o tamanho do Brasil, diferentemente do mundo todo. Então ele está vendo o agronegócio muito forte, ele aliou-se muito bem com os Estados Unidos na hora certa, é aliado da China, também não é inimigo da China. Na Europa tem essa crise do meio ambiente, que é mais uma crise política com ele, porque a agenda do meio ambiente tem que ser uma agenda mundial, e é uma agenda mundial. Não é agenda de governo, nem de esquerda nem de direita. A agenda do meio ambiente é uma agenda da sociedade mundial. Embora pareça que os países, aspas, desenvolvidos, cobram do Brasil aquilo que eles não praticam, né? Eles cobram porque a gente tem que preservar os nossos índios, e eu também cobro isso, e trabalho para isso, mas eles mataram todos os índios deles. Os Estados Unidos mataram todos os índios lá no Oeste. Quem de nós não viu o filme? Cortaram todas as árvores. Cortaram árvores, destruíram tudo. A Alemanha hoje, que se fala muito em meio ambiente, é um país que acabou com as florestas, agora que está reflorestando. Eu sou a favor, essa Amazônia tem que ter uma solução e vai ter a solução. Eu penso que o general Mourão, o vice-presidente, está numa direção muito forte. Eu gosto mais do controle do general Mourão do que do ministro Ricardo Salles, que também é meu amigo. Mas eu prefiro o jeito do general Mourão, que ele é um jeito assim, ele vai combater, tem diálogo, tem isso, mas ele tem início, meio e fim, as coisas que ele pensa. Que ele pensa. Então, eu acho que nós estamos indo na direção do meio ambiente para se enquadrar na agenda mundial. Não há razão para você permitir que põe fogo na Amazônia, que é uma coisa muito pequena, mas a repercussão da imprensa é muito grande. Mas aí você tem que conviver com isso. A imprensa tem que existir, a liberdade de expressão tem que existir, e a imprensa existe para informar as pessoas. Esse é o preço da democracia, né? Deputado, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas eu quero trazer aqui a fala de um taxista que me trouxe do aeroporto até o hotel. Ele dizia o seguinte: se não fosse esse auxílio do governo federal, já estaria havendo saques em supermercados, porque os pais de família não tinham como comprar comida. O senhor corrobora com isso e o senhor acha que já está na hora de começar a reabrir a economia para que as pessoas possam voltar a defender o seu pão? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o taxista aí está falando absoluta verdade, e não é a verdade, a realidade que ele passou. E eu me lembro lá em Brasília, quando estava começando a pandemia, discutindo esse auxílio, que a área econômica levou para Bolsonaro para dar R$200, ele foi o primeiro a bater na mesa. R$200 era impossível, não dava, o mundo todo estava isso. Todos os países do mundo deram muito mais na época, quando levaram para ele R$200. Então chegou a 600, que foi o número realmente, que é pouco para quem recebe, mas é muito para um país que é um país ainda com dificuldades. São cerca de 50 bilhões por mês. Mas isso é barato, porque o caro era deixar o povo passando necessidade. Então, ele hoje decretou lá em Brasília uma medida provisória, prorrogando por mais 3 meses, agora com R$300, reduzindo, e aí vai sentir. Se tiver dificuldade, volta novamente, eu quero. O que não pode é deixar as pessoas
que são nossos conterrâneos, nossos filhos do Brasil, como todos são iguais, passando necessidade numa hora que nós temos condições de fazer esse enfrentamento. Todos os países do mundo fizeram o apoio às pessoas mais necessitadas. E como o Brasil é um país muito desigual, então a luta do presidente é essa, é por igualdade. E ele tem uma qualidade de origem que é o Exército, as Forças Armadas. Tem umas pessoas que não gostam, só de preconceito, mas ele foi para lá com 18 anos, 19 anos, então ele aprendeu a viver sozinho, aprendeu a trabalhar sozinho, aprendeu a estudar sozinho, enfim. Então tudo isso forma e forja a personalidade de uma pessoa, do caráter, da dignidade. Então, o presidente Bolsonaro, eu votei com ele no segundo turno. No primeiro eu votei no governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi que o meu partido apoiou. Mas no segundo turno eu votei nele e eu não tenho dúvida nenhuma que votei certo e votarei tranquilamente no futuro, em 2022. Deputado, suas considerações finais, a sua mensagem ao povo baiano e ao povo brasileiro. Olha, primeiro lhe agradecer a sua homenagem que você me presta hoje nessa entrevista, a Rita que está aqui nos acompanhando, e toda a equipe, sua equipe que está aqui, e dizer que a Bahia precisa cada vez mais de comunicação. Nós estamos passando aqui num processo de renovação de comunicação na Bahia. A liberdade de expressão existe, mas está precisando realmente diversificar, e quanto mais meio de comunicação chegar, melhor, mais democrático fica. Então, essa mensagem de que nós precisamos de mais meios de comunicação aqui no nosso estado é muito importante e você é muito bem-vindo. E na Bahia, e a mensagem é de otimismo. Com toda a crise que aí está, e nós estamos reclusos, né? Eu saí de casa aqui para vir para fazer essa entrevista com você, estou voltando para casa novamente com todos os brasileiros. Então, é um momento de otimismo com cautela. Temos que ter muita cautela porque o vírus é muito perigoso. Isso você não tem a dúvida que é muito perigoso. Hoje eu estou completando 170 dias de quarentena, saí hoje, é a minha primeira entrevista que eu dou depois da quarentena. Muito obrigado a vocês todos, boa tarde, seja bem-vindo à Bahia e conte comigo. Olha, eu quero agradecer aqui a nossa representante da TV Com Brasil aqui na Bahia, a Rita Brandão, toda a sua equipe, agradecer ao deputado Benito Gama, agradecer especialmente a você que nos acompanha, nos assiste e corroborar aqui com o que disse o deputado. O povo brasileiro, sobretudo o nordestino, é um povo que não foge à luta. E a gente sabe, não vai ser pseudos dirigentes de algumas cidades que vai determinar o nosso destino. É cada cidadão nordestino, cada cidadão brasileiro, confiando, como sempre confiou, na força do seu trabalho. E nada resiste à força do trabalho. Obrigado mais uma vez, um beijo carinhoso e até a próxima. Obrigado, deputado. Obrigado.